E aí, a partir de agora, então, a gente começou a nossa gravação e isso depois vai estar lá disponível para vocês também no YouTube. Nós, nas nossas últimas conversas, surgiram algumas dúvidas que eu achei bastante interessantes. Eu estou abrindo aqui pelo celular a minha listinha com as dúvidas aqui. Algumas dúvidas bem interessantes. Eu pedi para que passassem aqui pelo formulário, né, para a gente ter essas informações. Então, aqui, deixa eu aumentar um pouquinho o zoom. O pessoal perguntou, sugestão de tema para quinta-feira, falar sobre taxas, mostrar uma nota de corretagem. Ah, a nota de corretagem eu não providenciei aqui. Mostrar os valores dos diferentes ativos. E aí ele disse assim, uma fala comum, fechei positivo, mas minha nota veio com um D, ou seja, negativo. Quando devo pagar o boleto? Quando fico positivo no mês, etc. Fica a sugestão. Foi o Germano que mandou lá via WhatsApp, aí eu copiei de lá e joguei aqui para a gente conversar. Taxas, pessoal, taxas. Todo mundo sabe, ou algumas pessoas não sabem, né? Mas como é que funcionam as taxas na B3? O pessoal tem a mania de falar, pagou corretagem e tal. Na verdade, hoje em dia, corretagem, praticamente nenhuma corretora cobra. Então, o que a gente paga são as taxas B3. São as taxas para a gente operar no mercado de futuros, especialmente a gente está falando aqui mini índice, mini dólar, então as taxas BMF, né? Não é as taxas Bovespa, são as taxas BMF. A gente tem dois tipos de taxas que são cobradas pela B3 para a gente operar os contratos de mini índice, os mini contratos de índice e dólar. A gente tem a taxa de registro da operação e a taxa e os emolumentos da operação. No mini índice, esses dois valores somados custam 25 centavos para cada compra ou venda que a gente faz. Quando a gente aqui fala operação, a gente está falando, na nossa linguagem, a gente está falando de compra e venda, ou venda e compra, né? Entrada e saída da operação. Mas, na verdade, a operação ela é cobrada no momento em que a gente faz aquela ordem de compra ou venda. Então, quando eu entro na operação, eu estou pagando 25 centavos, quando eu saio da operação, eu estou pagando 25 centavos, independente de ser entrar comprado ou entrar vendido, depois a gente vai sair na ponta contrária e aí vai pagar de novo os 25 centavos para o mini índice. Essa taxa, ela é cobrada, né, independente do resultado. Isso tem algumas pessoas que de repente acham que só vai pagar se teve lucro. Na verdade, se teve prejuízo, vai pagar também essa taxa. Então, entrei numa operação de mini índice, ganhei R$ 10, 50 centavos vai ser descontado de taxa. Sobra R$ 9,50. Destes Ô, nove Barba, reais e cinquenta centavos, pois não, e tem, ó, tá pegando um gancho aí para não esquecer, quando tem parcial, é o mesmo esquema? mesma coisa, mesma coisa. Aí vai pela quantidade A de parciais que quantidade. tem, né? Isso, a quantidade de contratos não tem a ver com a quantidade de ordens. Então, assim, se eu mandar uma ordem de entrada na operação, comprei, vou fazer uma compra no mini índice, eu comprei dois contratos para entrar numa operação de mini índice. O custo desta entrada na operação, desta entrada, custa 50 centavos, que são dois mini contratos. 25 centavos para cada mini contrato. Eu estou posicionado ainda. Fiz uma parcial, é mais um contrato que eu estou saindo. Então é mais 25 centavos. Então eu já estou com 75 agora. Quando eu zerar a minha posição, não importa se eu estou ganhando ou perdendo, quando eu zerar a minha operação, eu pago mais 25 centavos, que é o registro. Boa noite, Rogério. Que é o registro e emolumentos
desse último contrato que eu estou saindo. Para BMF, para B3, cada operação, cada ordem que ela acata lá, cada ordem é computada. Então, se eu mandar uma ordem com 5 contratos ou 5 ordens com um contrato, dá no mesmo, porque ela vai olhar aquela ordem e vai processar aquela ordem quantos contratos tiver. Então, 5 contratos, R$ 2,50. R$ 1,25 para entrar, R$ 1,25 para sair. Esse é o custo, tá? Pro dólar, Obrigado. todos os, pois não, todos os meses, no último dia, no último pregão do mês, é pego o valor da Petax, o último valor da Petax, fechamento da Petax no mês. Esse valor, ele é usado num cálculo, e aí eu não vou mostrar aqui o cálculo, até tem uma planilha, depois eu posso pegar esse cálculo e mostrar para vocês. Só que ela está numa pasta, num arquivo morto praticamente nosso aqui, e esse valor, todo mês, ele é calculado a partir do valor da Petax, tá? Nesse mês, o valor é R$ 1,11. Me corrija se eu estiver errado, Dirceu. R$ 1,11 o valor do dólar, do contrato do dólar. R$ 1,11 Tá somando. correto. Obrigado. Somando taxa de registro e emolumentos. As duas informações, quando você olha na nota de corretagem, tá, os dois juntos dá R$ 1,10, perdão, R$ 1,11. Portanto, para fazer uma operação de dólar, R$ 2,22 só para entrar e sair da operação. Se eu sair no zero, eu pago R$ 2,22. Certo? Bom, tem uma outra coisa que aparece na nota que é chamada de dedo duro, que é 1% sobre o valor líquido da nota, quando positivo. 1% é debitado na forma do imposto de renda, na forma de dedo duro, para a Receita saber que você teve lucro. Então, toda vez que você termina um dia positivo, a nota de corretagem vai ter um desconto de 1%. No final do mês, se você teve R$ 1.000 de lucro líquido no mês, já descontadas todas as taxas B3, você apura qual foi o total que você ganhou. Ganhou R$ 1.000, você apura quanto que foi debitado já de imposto dedo duro. Então, se eu tenho R$ 1.000 de lucro, eu tenho que pagar R$ 200 no DARF, no documento de arrecadação, o famoso DARF. Se eu tenho que pagar R$ 200 e já foi descontado R$ 20, eu faço o DARF de R$ 180. Então, ele vai ser complementar em relação ao valor que já foi descontado. Por que isso? Porque tem dias em que eu ganho R$ 100 e vai ser descontado R$ 1. No dia seguinte, eu perdi R$ 200. Quanto é que vai ser descontado? Se eu ganhei R$ 100, foi descontado, ganhei líquido, paguei as taxas, sobrou líquido R$ 100. Foi descontado R$ 1 de imposto dedo duro. No dia seguinte, eu perdi R$ 200. Quanto que é descontado de imposto de renda? Quem se atreve? Zero, claro. Eu perdi. Se eu perdi, eu não posso ter desconto de imposto de renda, certo? No final do mês, eu cheguei com um saldo de R$ 100. Então, ganhei esse 100, perdi 200, ganhei 100 de novo, e assim eu fui até o final do mês. Líquido, sobrando lá, chegou R$ 100 no final do mês. E eu já tive desconto do dedo duro, desconto de R$ 10. Se sobrou R$ 100 no final do mês, eu tenho que fazer um DARF de quanto? Teoricamente, 20. Eu desconto os R$ 10 que eu já paguei
e eu teria que fazer um DARF de R$ 10. Só que eu não faço DARF de R$ 10. Tem um valor mínimo para fazer. Me deu um branco agora. Se alguém lembrar de cabeça, qual o valor mínimo do DARF, se eu não me engano, é exatamente R$ 10. E aí a gente não precisa fazer esse pagamento naquele mês, tá? Agora, e se eu terminar esse mês com prejuízo, mas eu tive um desconto de R$ 30 de dedo duro nesse mês? No mês seguinte, só que eu tenho que, né, isso, inclusive, depois serve de um ano para o outro também, né? Na declaração do imposto de renda, quando eu declarar isso, eu tenho que dizer os meses que eu tive prejuízo para que eu possa compensar, continuar compensando no ano que vem. Tem gente que não compensa, não declara e depois não declara no imposto de renda, né? Naquela declaração de ajuste que a gente faz anualmente. Ela não declara que teve prejuízo nos meses e aí diz assim: ah, mas eu já perdi 50 mil, então enquanto eu não recuperar os 50 mil, eu não preciso pagar imposto de renda. Mentira, tá? Se nunca declarou esse prejuízo, no momento em que começou a ter lucro, vai ter que pagar DARF. Entenderam isso? Isso é importante saber, viu? Tem que estar bem claro isso. Ah, nunca declarei lá na declaração de ajuste, aquela que a gente faz lá em abril, maio. Se não declarou que teve prejuízo do ano passado, quando tiver positivo esse mês tem que pagar imposto. Esse ano, né, tem que pagar imposto, tá? Então, perdi R$ 300 esse mês. Mês que vem ganhei R$ 350, meu imposto é sobre 50, porque 300 eu estava de prejuízo desse mês. Essa é a lógica que a gente vai seguindo. Tá, e se no outro mês eu tive lucro, paga. Mas aí, e se eu ganhei 300 nesse mês, paguei sobre os 300 esse mês, paguei R$ 60 de DARF. Primeira vez, paguei R$ 60 de DARF no final do ano. Ah, no final do ano, no final do mês. Ou no mês seguinte, né? E no mês seguinte eu tive prejuízo. Azar. Não vai, não vai deixar de pagar no outro mês de novo se não tiver, né? Vai pagar em cima do lucro que teve, do prejuízo que teve, não vai pagar, mas desconta esse prejuízo no mês que vem, o que passar, paga imposto de novo. Então, e tem que declarar. Se não declarar, não desconta. Tá? Eu já vi gente que, não, mas é que eu tive muito prejuízo. Declarou? Não, então tu não teve prejuízo. Para a Receita, tu não teve prejuízo. Se tu der a sorte de começar a ganhar dinheiro, e eu espero que comece a ganhar dinheiro, vai ter que pagar imposto. Certo? Deixa eu ver o que mais que eu tinha anotado aqui. Tinha anotado, não, que estava na pergunta aqui. Ah, tá. É a questão do. Fechei positivo e aí veio a nota negativa. O fechei positivo, por isso que eu encho o saco de vocês para colocar lá no Profit o valor das custas, custos operacionais. Porque, olha, Rogério, não precisa levantar a mão, não, cara. Pode abrir o microfone e interromper, tá? Fica à vontade. Aqui é jogo aberto. Manda ver. Boa noite, Marlon. Tudo bem? Tá Boa bom? noite a todos. Agora, só tirar uma dúvida. Que eu escutei, depois eu não escutei mais. Eu acho que como o Brasil estava, como sempre, muito tumultuado, comentaram-se a respeito dessa parte até, né? Que ia fazer aquela parte de percentual até acho que de 20% do day trade ia cair para 15%. Mas continua E de 20. repente e não se falaram mais nada dessa parte, né? Porque até então também cogitou também de daqui tem um prazo menor, né, para você indicar sua perda ou não, né? De 3 meses para você. Não, mas Não segue a se comentou mesma. mais nada a Segue. respeito. Não vão. Não, mas é muito mais fácil aumentar de 20 para 25% do que diminuir. Mas no Brasil, diminuir imposto? Acho brabo. Acho quase impossível acontecer esse tipo de coisa. Aham. A gente se conversa muito, né? O pessoal fala muito sobre isso, fala muito sobre aquilo, diz, nós vamos deixar de cobrar imposto aqui, nós vamos diminuir aqui, mas vamos aumentar aqui.
Agora, eu acabei de ler aqui, agora vai imposto sobre aluguel. Aí o cara que dizia, não, eu gosto de aluguel porque eu não pago imposto, se ferrou, né? Terminou a mamata. É, Obrigado. imagina. Imposto, cara, as duas certezas da vida, né? Morrer e pagar imposto. Ou pagar imposto e morrer. O resto, não tem certeza de nada, não. E aí, a pergunta aqui, eu acho que até foi o Germano que acabou de chegar aqui. A pergunta do Germano, a pergunta não, é a pergunta, né, que ele mandou lá no WhatsApp, essa parte dos valores que tem na nota, né? Taxa de registro e emolumentos, o dedo duro, que é o 1%. E aí, isso é muito comum. O cara chega no final do dia, ah, eu ganhei R$ 100. Legal. Eu ganhei R$ 30. Legal. Aí quando vem a nota, no outro dia de manhã ele leva um susto. Eu fiquei R$ 50 negativo. Mas como assim? Eu estava R$ 100 positivo? Como é que eu fiquei R$ 100 negativo? Tá bom, mas você fez, no dólar você fez 30 operações. Você fez 40 operações. Fez 30 operações com quatro contratos. É óbvio que vai pagar as taxas em cima das 30 operações vezes quatro contratos, são 120 vezes 2,25, 2,22 agora. Então, aí os R$ 100 ficou cento e poucos reais negativo. A B3 não está nem aí se teve prejuízo ou não no dia. O problema é ter o gerenciamento. Então, tem que. Por isso que eu insisto, né? Coloca lá a taxa no Profit para ter essa noção. Tanto que no chart trade meu ali aparece, se eu estou numa operação do índice, o valor sempre aparece quebradinho. Se for um contrato, vai aparecer 25 centavos a menos do que está o saldo. Se era para estar com R$ 10, vai aparecer 9,75. Quando ele sai da operação, se ele sair naquele ponto ali, ah, mas estava com 9,75, tá bom, mas quando zerou, ele desconta 50 centavos, então 25 centavos, então ele vai para 9,50, que é o valor real. Aí eu entrei e saí, foi descontado 25 para entrar, 25 para sair. Terá certo, compra ou venda. A mesma coisa para o dólar. Agora É uma imagina. outra dúvida, só para te cortando aí de novo. É, Não. eu já ouvi casos de, assim, se a pessoa ficar no prejuízo, né, na operação, e depois ela ficar positiva, eu acho que tem como descontar esse prejuízo em cima do positivo, um negócio mais ou menos assim. Sim, sim, sim. O desconto pode acontecer no mês seguinte, mas ó, veja bem. Ah, ontem eu perdi R$ 300. Hoje eu ganhei 500. Quanto que vai ser descontado de imposto hoje? Hoje vai ser descontado 1% sobre o líquido desses 500. Se os 500 é líquido já, vai ser descontado R$ 5, que é 1% em cima dos 500. Não importa os 300 de prejuízo ontem. Agora, no final do mês, ou no início do mês seguinte, eu vou apurar qual foi o resultado do mês. Então, se eu só fiz uma operação ontem, eu perdi R$ 300, tá? Hoje, eu ganhei R$ 500, estou falando já valor líquido. Imagina que já pagou taxa, já é valor líquido. Ontem perdeu R$ 300, hoje ganhou R$ 500. Líquido. Descontou R$ 5, então sobrou 495. Mas eu ganhei hoje R$ 500. No final do mês, quanto é que eu ganhei? Perdi 300, ganhei 500. Sobrou R$ 200. Quanto é que eu tenho que pagar de imposto desses R$ 200? 20%. Então eu tenho que pagar R$ 40. Desses R$ 40, eu só operei ontem e hoje. Não tem mais operação no mês. Só ontem e hoje. Hoje eu paguei R$ 5 de imposto. Quanto é que falta eu pagar? 40 menos 5. R$ 35 é o que eu tenho que pagar de imposto. Certo? É isso. Então eu desconto no final do mês. Então, E se eu em fechei o cima do mês valor, negativo? Pode falar. em cima do valor líquido que é feito esse desconto não, né? A taxa aí, esse desconto. É No é um caso, então, imposto, é o imposto dedo duro que a gente chama, que é o 1% em cima do saldo líquido do dia. O dedo duro é só tá, para alertar, o dedo duro ele é só, por isso que chama de dedo duro. Ele é só para alertar a Receita Federal que teve movimentação positiva.
Só que como o Ah, mês ainda está aberto, e o DARF é um documento mensal, todo resultado do mês é apurado. Então, se eu perdi 300 ontem, eu ganhei 200, 500 hoje, sobrou positivo 200. Aí no final do mês, ou no início do mês que vem, eu olho, beleza, mês passado eu ganhei R$ 200. No primeiro dia eu perdi, no segundo dia eu ganhei, e desse montante que eu ganhei já foi descontado R$ 5. Quanto é que eu ganhei? 200. Já paguei as taxas, sobrou R$ 200. Dos 200, eu pago 20% de imposto. Só que destes 20, tem alguma coisa que eu já paguei antecipado. Eu paguei R$ 5 hoje. Então eu estou devendo ainda para a Receita 35, né? Certo? Então, é, esse, entendi. esse, É que é meio esse, confuso isso daí. não entendi, cortou teu microfone. Não, estou falando que eu entendi, é que é meio, esses cálculos aí meio que você tem que estar bem atento para não se enrolar, entendeu? Mas valeu pela explicação, obrigado. Tá? E vamos lá. Deixa eu, ué, perdi a planilha aqui, peraí. Eu vou te dizer mais da planilha. Saber quanto devo pagar o boleto quando ficar positivo no mês. Tá, beleza. Aí eu já dei essa segunda parte da resposta, que é com relação ao quando é que vai pagar, né? Vai pagar no mês que 20, no mês seguinte, o que foi apurado desse mês. Tá, e se eu tiver 2 meses negativo, tá acumulando prejuízo. Se esse mês eu ganhei R$ 200, mas mês passado eu perdi R$ 300, eu não pago o imposto ainda, porque eu perdi 300 no mês passado e 200 esse mês que eu ganhei. Então eu continuo perdendo dinheiro. O Danilo botou assim: pode descontar na DARF a corretagem também, se a corretora que usar tiver corretagem. Eu não sei se é uma pergunta ou uma afirmação, mas se é uma pergunta, sim, pode descontar. Tem que descontar, né? Tem que descontar os teus custos operacionais. Ah, então tem que descontar o profit também? Não, profit não conta. Ah, e eu estou dizendo isso porque tem gente que pergunta se, mas e se eu tiver que comprar um computador? Já tive essa pergunta. Mas se eu tiver que comprar um computador, não posso botar essa nota lá para descontar? Não, não pode, não tem nada a ver. É só as custas operacionais, tá? É, o Carlos botou ali, soma todas as notas de corretagem no mês, se teve lucro, calcula o ODARF e se tiver negativo, acumula o prejuízo. Exatamente isso. Então, todo mês vai acumulando, vai pagar só sobre o que tiver no lucro. Tá, mas eu já estou no lucro há muito tempo, então vai pagando o DARF todo mês. E se tiver prejuízo, eu vou reforçar isso, se está tendo prejuízo, não pode deixar de declarar esse prejuízo lá na declaração de ajuste anual. Tem que declarar. Senão, quando tiver no lucro, através daquele 1% a Receita sabe, né? Até parece que precisaria disso, né? Não precisaria, mas eles, mesmo assim, eles fazem desse jeito. Aquele 1% está dizendo, ó, aqui está tendo lucro. Fica de olho nesse cara aqui. E aí vai ter que pagar imposto, tá? Alguma dúvida disso? É bem tranquilo esse negócio de imposto. É, É, uma pergunta. Quanto tempo eu posso ficar no prejuízo? Se todo, vamos supor, passei 2 anos no prejuízo. Aí eu posso acumular de um ano para outro e pode, tá. Agora, 2025 é pode, o ano do. Ok. pode acumular. Eu estou tomando nota aqui das perguntas de vocês que não estão lá. Depois eu vou montar um textinho, tá? Estou tomando nota aqui. É, assim, via de regra, desde que esteja declarado, o prejuízo continua contando, tá? Não tem, como é que se diz? Não tem validade, tá? Desde que esteja declarado. Tem algumas coisas que têm prazo, tipo,
5 anos, esse tipo de coisa. Mas day trade e swing também, né? Mas day trade pode continuar acumulando enquanto tiver prejuízo, desde que declare. Não declarei, o problema é teu. Ah, tive desconto e vou ter restituição. Não vai. Não vai ter restituição, tá? Não vai ter. Ah, mas foi descontando ali 1% das operações positivas, dos dias positivos. Não, não vai ter restituição daquele valor, tá? Só para avisar. Não vai ter restituição, tá? Sugestão. Uma sugestão. É muito barato e está dentro do custo da nossa profissão. A nossa profissão tem custos. Ter um bom computador, pagar uma plataforma decente. Eu acho que hoje não tem plataforma mais intuitiva, fácil de usar, custo-benefício. Não tem uma plataforma como o Profit. E não é porque eu sou parceiro Nelogica. Eu poderia parar de gravar e eu diria a mesma coisa aqui. Não tem plataforma mais vantajosa do que o Profit. Seja o Pro, o Ultra, então nem se fala. E a gente tem que investir em algumas coisas. Uma boa internet, né, a plataforma e um sisteminha para fazer a gestão das notas. Tem um monte de opções. Inclusive, tem uma empresa que até a própria Nelogica comprou, eu nunca usei, não sei a facilidade de usar ela, mas é a Aquilo. Aquilo, vocês já conhecem? Eu não sei mais detalhes, tá? Mas eu sei que é uma plataforma que a Nelogica comprou, tá? Barba, eu tô utilizando, até tem um cliente meu, eu sugeri, como ele conhece muito pouco disso, eu sugeri ele utilizar. E algumas corretoras está integrada, não todas. A dele que ele usa até é genial lá, e ele acaba tendo que baixar as notas e importar. Para as Isso. operações dele, BDRs e título B3, enfim, funciona bem. Eu vi que tem uma opção mercado americano, mas como ele não opera, eu não usei lá ainda para ver. Mas eu É, achei que ficou para ele, ficou bem confortável e prático assim de utilizar, né? Ela é isso. simples, mas facilita Então, bastante o não cálculo. precisa, assim, como é que a gente fazia até um tempo atrás? Planilha. Chegava no final do mês, apurava as planilhas, via as operações, via quanto é que tinha feito, quanto é que tinha pago de imposto de renda, esse retido, né, esse dedo duro, fazia a apuração toda manual e, e aí gerava o DARF do valor correspondente. Mas antes não tinha tantas opções como tem agora. Eu usei durante um bom tempo a MyProfit. Deixa eu conferir, eu acho que é MyProfit. Por coincidência é o mesmo nome do Profit, né? Eu só ver se é isso mesmo, MyProfit. Vai profit. Não, mas só deixa eu ver se era esse mesmo que eu usava. O nome eu sei que tá certo, mas deixa eu ver se é. Pela carinha dele, deixa eu ver se é esse mesmo que eu usava. MyProfit, deixa eu abrir aqui. Exatamente. MyProfit. O nome dele é MyProfit também. Tem integração com várias corretoras para cripto, essas coisas assim. Para a B3, ela tem uma integração que ele puxa automaticamente tuas notas B3. Então é muito prático de usar também, tá? Muito prático. Se vocês tiverem curiosidade, dá uma olhada no myprofitweb.com, o site dos caras. Não sei nem quanto é que está custando agora, deixa eu ver aqui. Cara, o módulo Premium aqui, que é o mais vendido, custa 12 vezes ou seja, 20 pila por mês, 12 vezes de R$19,90, né? Cálculo do imposto de renda com emissão do DARF para ações, fundo imobiliário, opções, BDR, ETF e futuros, que é o nosso, né? BMF, futuros. Tem a integração direta com a B3. Então, toda a parte de renda variável, ele puxa as notas de lá. E ele tem uma coisa que eu gostava muito de usar. Eu brinco assim, isso aqui é problema do contador, no caso da contadora. Isso aqui é problema da contadora, eu não estou nem aí. Ele gera um arquivo que é para fazer a declaração de ajuste anual do imposto de renda. Então, mas eu quero o mesmo. O Dirceu, por exemplo, ele gosta de ele fazer. Eu acho um saco fazer declaração de imposto de renda.
Esse ano eu fiz a da minha mulher, porque eu estava no aeroporto, ela me mandou, e a gente se esqueceu, e eu fiz no aeroporto, no Rio de Janeiro. Sentei lá numa mesinha e fiz a declaração de ajuste para ela, mas eu odeio fazer. O Dirceu gosta. Aí o Dirceu pega os dados da Sencom e joga para lá, joga para cá e faz a declaração. Eu odeio fazer. Só que esse informe que ele gera aqui, ele te diz assim: campo tal, entra, preenche isso, preenche aquilo, os valores estão aqui, que tá tudo resumidinho. É uma barbada de fazer, tá? E custa 19 pila por mês. Vale muito a pena. Tem que ser esse? Não, isso aqui é o que eu usei. Era muito bom, eu gostava muito de usar. Faz 2 anos que eu parei de usar, mas gosto muito. Agora, esse da própria Nelogica, aí já me disseram que é muito bom. Ainda não usei. A minha sugestão é: não queiram fazer na mão. Sugestão, né? Não é longe de mim ser obrigatório, mas sugestão. Contratem uma plataforma desse tipo, tá? Alguém falou aqui, Sencom, tem a MyStocks. O Hiro falou que usa MyStocks. Quem mais? O Danilo falou, calculadora automática, Sencom, aquilo, é isso aí. Facilita demais. Baratinho, boa. Tinha o cupom lá do Ogro, a MyStocks, também é muito boa. O Hiro também usa MyStocks. O Germano também usa Sencom. O do Disseu também usa Sencom. O Danilo falou, eu uso a Sencom, o plano anual que eles oferecem no final do ano sempre fica muito barato. Eu pago R$17,90. R$17,90 por mês, Danilo? É muito barato também. Eu uso há anos e gosto. Começo do ano eles já dão também resumo para o IR, facilita muito. E eu, tudo que facilita, ó, tudo que facilita, eu gosto. 17,90 por mês, muito bom. Muito bom. Ó, mais barato que a MyProfit, né? Vale a pena, tá, gente? Vale a pena. É uma dor de cabeça a menos, porque vocês já se incomodaram com a receita em algum momento na vida de vocês? É um inferno. Então não tem por que economizar. Se o day trade não estiver te permitindo fazer R$18 por mês quando as coisas estiverem funcionando, tem coisa errada. Então não vale a pena essa dor de cabeça, tá? Mais algum ponto sobre isso, gente? Estou lendo aqui a próxima pergunta já. Mais algum ponto, gente? Ó, o Rogério falou, utiliza o MyProfit, tem uma versão que agrega mercado internacional. Tem. Ó. Eu acho que a própria versão Profit não, a versão Pro aqui, deles já tem essa integração com as corretoras. A Premium, não a Pro, a Premium. Ah, não, é o Pro só. O Pro custa R$29,90. Já tem toda a parte de criptomoedas também, tá? Quem usa corretora lá, Mercado Bitcoin, Foxbit, Bitbank, Ripple, Brasil Bitcoin, não sei se tem mais alguma, mas Mercado Bitcoin, Aqui não tem, aqui em cima, ó, corretoras no exterior. Avenue, Inter USA, Sproutfy, Nomad, Interactive Brokers, TD, Ameritrade, Charles Schwab e Taste Trade. Então, vale a pena, gente. Vale a pena para quem faz cálculo de imposto de renda e tudo assim. Vale muito a pena, tá? Fechou? Matamos esse ponto? Pessoal, sobre uma outra pergunta, que eu não lembro quem foi que comentou sobre isso, e aí veio aqui para a nossa planilha, falar sobre MAP e MEN. Acho que foi o Germano, né, que comentou lá sobre MAP e MEN. Oi. Além do Germano, quem também tem dúvidas sobre MAP e MEN? Só para ver se a gente tem uma dúvida mais recorrente aqui. Na planilha foi o Hiro que colocou. Show, Hiro. Mas foi o assunto que o Germano tinha levantado, né? Que a gente estava conversando lá, não foi? Foi sim. Show. Mais alguém tem dúvidas sobre essa questão? Daí a gente formula, né? Vê melhor assim, o que é o principal ponto de dúvida sobre MAP e MEP. Bom, vamos começar pelo seguinte. MAP, máxima exposição
positiva. MEN, MEN, máxima exposição negativa. Tá, e que é isso? Se eu entrei numa posição com alvo fixo de 10 pontos de dólar, com stop fixo de 10 pontos de dólar, no final da operação, isso não faz no backtest, tá? Isso é só execução em tempo real. Backtest, simulador e conta real é tempo real. Replay de mercado é uma emulação de tempo real. E backtest é a execução parada, né? Então, isso só vale para execução em tempo real. O map vai dizer para a gente qual foi o máximo valor que a gente teve naquele trade de ganho. Se o trade deu gain, o map vai ser, se o meu alvo for fixo, o map vai ser o valor do alvo. Então, o Dirceu até brincou com a gente, eu acho que foi ontem, ele falou assim, o main foi de tantos pontos e o map foi de 5 pontos. Eu digo, pô, é lógico que o map foi de 5 pontos. Pegou o alvo era de 5 pontos. Né? Ele falou brincando, o map foi de 5. Claro, claro que foi, porque era o alvo de 5 pontos. Mas e o main? Pô, o stop era de 10 pontos, por exemplo, o main foi de 7,5. Quer dizer que antes de ir no alvo, ele chegou a dar um calor de 7 pontos e meio. Tá, e se ele tivesse ido no stop, direto nos 10 pontos, mas direto não, tivesse ido para o stop de 10 pontos, mas tivesse dado 3 pontos positivo. Esse é o map. Então ele foi lá, deu 3 pontos, voltou e foi no stop. O main vai ser o tamanho do stop, 10 pontos, e o map vai ser 3 pontos positivo. Tá. E se eu tenho um trailing stop? Se eu tenho um Rivotril, por que eu gosto de que eu falei para vocês lá quando surgiu, sei lá quantos meses atrás, surgiu a ideia de fazer o Rivotril? Coloca sem alvo, coloca rodar e vamos ver, porque sem alvo a gente viu que funcionou bem. Hoje o pessoal até estava discutindo lá no grupo o que era melhor usar com alvo, parametrização e etc. Eu ainda acho que pelo conceito operacional, é o setup que mais faz sentido para mim não ter alvo, não ter stop. Mas estatisticamente eu consegui um resultado melhor. Ok, eu estou falando que eu, Barba, na minha operação, eu acho que faz mais sentido o conceito operacional, faz mais sentido eu deixar o trade ir, porque eu estou operando rompimento da amplitude da abertura, um orb, opening range breakout. Então, eu acredito que a força dominante do mercado até o fim do dia vai ser aquela que rompeu a amplitude da primeira barra, tá? Tá, mas por que eu estou misturando esse conceito com o que a gente estava falando de map e main? Porque se eu coloquei a rodar ele com esse alvo aberto, com o stop aberto, eu consigo entrar no relatório de performance e ver para cada dia, porque vai ser uma operação por dia, né? Entrando dessa forma. Vai ser uma operação por dia. Normalmente ali depois das 10 da manhã na primeira barra já entra, normalmente, e vai até 5 horas da tarde. Eu vou lá e eu vou ver dia a dia qual foi o máximo que ele chegou a me dar de dinheiro. E eu também vou ver qual foi o máximo que eu cheguei a perder de dinheiro. Eu consigo fazer isso dentro do backtest também, da forma como a gente faz. Mas vocês sabem que gráficos temporais, a gente tem uma quebra da confiabilidade à medida que a gente não sabe se o OHLC tocou primeiro em cima ou embaixo. Então, já falamos um monte sobre isso, eu não vou aprofundar de novo essa história, tá? A gente sabe que existe uma divergência. Tranquilo até aqui? Então, quando eu olho para o relatório de performance, eu vejo que faz mais sentido eu pegar um alvo de, por exemplo, 500 pontos de índice. Porque a máxima exposição positiva, todos os dias, nos últimos tantos semanas, meses, anos, semestres, anos, foi todos os dias ele fez 500 pontos. Ou seja, se todos os dias eu colocar, eu vou pegar 500 pontos todos os dias. Gente, se eu achar uma fórmula, um operacional, onde todos os dias eu faça 500 pontos,
Não me importa o tamanho do stop, eu vou todos os dias pegar 500 pontos. Achei um reloginho para ganhar dinheiro. Ah, de vez em quando vai ter um stop, tá? Mas todos os dias ele vai fazer 500 pontos. Se isso for 500, 600, 700, opa, tá começando a ficar interessante. E se eu pego 700 pontos, 800 pontos, 1000 pontos com uma regularidade alta, ah, mas eu tô rodando esse Orb, eu tô rodando ele e hoje ele terminou com 200 pontos só. Tá, mas qual foi o máximo que ele deu ao longo do dia, né? Ele chegou a dar 800. Tá, então, MAP foi 800. Claro até aqui? Certinho? Carlos perguntou, rompimento do primeiro candle? 5 minutos? 60 minutos? Carlos, vamos lá. O rompimento, para mim, ele que mais faz sentido, para mini índice especialmente, é a gente aguardar a abertura do mercado à vista. Que é quando o mercado à vista empurra o preço para uma das extremidades da amplitude da abertura. Estamos falando de conceito do orbe agora, não é nem do map do main mais. Então, usar uma amplitude de 5 minutos, por exemplo, é impraticável. Porque 5 minutos nem o mercado sabe o que está acontecendo ainda. Ninguém acordou em 5 minutos de mercado. Tem maluco que faz o trade da abertura. Vocês conhecem alguém que faz. Agora é pergunta séria. Vocês conhecem alguém que vende curso de trade da abertura que está no mercado há mais do que um ano, falando a mesma coisa? Eu não conheço. Ah, eu faço o trade da abertura, eu estou ganhando muito dinheiro no trade da abertura e eu vou te ensinar a fazer o trade da abertura. Tá bom. Quanto tempo você está no mercado fazendo isso? 3 meses. Eu não conheço, tá? Ah, mas o cara tem uma gestão de risco muito boa. Tá bom, estou dizendo que eu não conheço, por isso que eu estou perguntando se alguém de vocês conhece. Eu não conheço ninguém que opere trade da abertura com as justificativas que dão, tá? Eu sei que tem gente que opera e ganha dinheiro, mas eu estou dizendo, cara que vende curso de trade de abertura, por exemplo, eu não conheço ninguém que esteja no mercado há muito tempo. Tem pessoal que fica calculando o leilão da abertura, tem um monte de gente. Tinha um cara na nossa sala, vários anos atrás, que o cara se dizia um especialista em entender o funcionamento da abertura, porque ele entrava, sei lá que hora da manhã na internet, e sites do tipo Investing e coisa do tipo, e ele fazia um estudo rigorosíssimo das confluências de leitura do mercado para operar a abertura do índice. Mas era assim, a abertura mesmo, abria e ele boletava. Pegava 30, 40, 50 pontos às vezes de índice e se achava muitíssimo inteligente porque fazia isso. Ele acertava um dia e errava 4. Não é que ele errava a leitura, ele só não conseguia ter a velocidade que ele presumia se fosse necessária para que isso fosse lucrativo de alguma forma. Não preciso dizer que ele teve que desistir do mercado. Por outro lado, a gente tinha pessoas lá que com extremas dificuldades cognitivas que passavam o dia esperando o mini índice dar um cruzamento para colocar um contratinho lá e pegar 200 pontos de mini índice. Um trade, o cara fazia o equivalente a 5, 6 trades daquela pessoa que tinha um nível intelectual altíssimo, e tinha mesmo um nível intelectual altíssimo, mas também tinha uma soberba de conhecimento de achar que entendia. Lembram que a gente falou essa semana de achar que entende as razões do mercado? Ele achava que entendia o que faria o índice subir ou descer e, portanto, ele operava a abertura e aí ele pegava 30, 40 pontos quando conseguia boletar, porque quase sempre o mercado corria antes dele. Então, tá. Falei isso aqui só por causa da história da abertura. Deixa o mercado andar. Ele vai marcar uma máxima, ele vai marcar uma mínima em 60 minutos. O mercado à vista abre e a gente deve ter o rompimento e acreditando na teoria que esse rompimento da primeira hora, da amplitude da primeira hora, vai ser a favor daquela tendência do dia. Portanto,
Eu continuo achando que vale a pena deixar sem alvo e sem stop. Ah, mas eu fiz isso e apanhei. Tá bom, então coloca alvo e coloca stop. Não tem problema nenhum. Só sem stop mesmo. Sem stop mesmo. Você vai fazer uma operação por dia. Vai perder R$ 200 por dia, R$ 300 num dia muito ruim. Quando foi que o índice desceu essa quantidade de pontos em sequência? Não lembro. Vai ter um dia muito ruim, vai ter um dia bom, vai ter 2 dias bons, vai ter outro dia bom. Vai ter dia que vai fazer 3.000 pontos a favor, né? Então, mas e se eu quiser colocar um stop? Aí você vai fazer. Aí tem o stop. O código está aberto, a gente escreveu junto, ele está aberto lá na Nelogica. Entra lá, pega o código, faz o que quiser com ele. Tem o código, fonte. Pega o fonte. Bárbara, eu não gostei do jeito que tu escreveu. Escreve de novo. O código está prontinho lá. FTS-Rivotril. FTS é o nome da minha empresa. Facilita Trade System. Entra lá, FTS-Rivotril. Pega o código, faz o que quiser com ele. Tem vários modos de entrada, vários modos de alvo, vários modos de stop. Certo? Faz o que quiser com o código. O Hiro falou, hoje mesmo o Rivotril fez 900 pontos no índice. Puta resultado, né? E se tivesse feito 3.000, como já fez, né? Teve gente que disse assim, eu só... Ele fez 900 sem alvo, né? Qual que foi o map dele? Você está com o relatório aberto? Diz pra gente qual foi o map dele. Quanto que ele chegou a fazer? Se ele terminou com 900, se ele foi e voltou, ele fez um map maior, 1.340 pontos. De map, máxima exposição positiva. Qual que foi o main dele hoje? Por favor. Já que você rodou ele, você tem esse dado pra gente, por favor. 300. 300 pontos, né? Não R$ 300, 300 pontos. Essa foi a máxima exposição negativa. E se o Hiro fosse um cara que tivesse muito medo de operar sem stop e tivesse botado um stop de 200 pontos hoje, qual seria o resultado dele? Stop de 200 pontos. Porque o map foi de 300. O main, não o map, o main foi de 300. Então, map e main respondido, alguma dúvida? O Hiro colocou, mas a pergunta era do Germano. Germano, consegui chegar no ponto que era importante para ti? Acho que você também complementou assim, se é possível utilizar esses dados. Espera que tem uma palavra em cima que eu não estou conseguindo ler aqui. Deixa eu ver o que está dizendo aqui. Se é possível utilizar esses dados para uma melhor performance no dia a dia das operações. Eu acho que é o que eu já estava falando, né? É basicamente essa mesma linha de raciocínio. Sim, a gente pode olhar para esses dados tentando entender qual que é o melhor comportamento. Para gráficos temporais faz sentido olhar isso, tá? Como a gente escreve os nossos códigos, especialmente lá, os da Facilita, os do Clube, onde a gente está tentando não, onde a gente vai trazer tudo para Renko, por todas as razões que eu já expliquei, olhar para map e main através de relatório de performance é um trabalho muito grande para muito pouca informação. Por quê? Com um backtest a gente resolve isso ali, 2 anos a gente consegue fazer num backtest. Né? Ou numa otimização, a gente faz 2 anos e vê o que é melhor como map e main. Só que a gente usa a própria saída da operação. Então, se eu colocar um alvo de 300, funciona melhor do que um alvo de 200, a otimização responde isso para a gente. E a gente sabe que no Renko o valor vai bater, né? Diferente do gráfico temporal, que não tem a confiabilidade. Certo? Germano, o Germano está por aí ainda? O Germano caiu. Não, o Germano caiu. Então, não sei se eu respondi bem o Germano, espero que sim. Alguma dúvida mais de map e main? Então, todos tão quietinhos. Vocês estão magoados porque eu atrasei? Já pedi desculpa. Nenhuma dúvida? Nossa senhora, estão muito quietos. Estou nervoso com vocês quietos desse jeito. Só escutando, tá bom? Sem Barba, dúvida. eu de costume já fico mesmo quieto, porque eu estou aqui a título de conhecimento, que eu não tenho nem como falar sem dúvida.
Mas, assim, o conteúdo, até hoje, até o momento, tem coisas que eu nunca ouvi falar e tá agregando muito para mim, entendeu? Que bom. Bom, fico feliz. É o que a gente tenta fazer aqui toda semana, tentar trazer algum conhecimento, né, de base, tem coisas que eu considero conhecimento de base, como, por exemplo, a parte de tributos ali é uma coisa importante, a parte de custos operacionais é importante, isso é básico, tem que saber. Discutir um pouco dessa questão conceitual de um operacional como o Orb, né? Ele foi apelidado de Rivotril lá, mas ele é um Orb, né? Um setup de rompimento da amplitude da abertura, né? Um Opening Range Breakout também é básico, é conceitual, né? Explicar por que que é importante deixar um trade desse tipo andar, já que a gente está usando o conceito que a presunção que eu tenho de que ele vai funcionar é a presunção de que aquilo ali demonstra a força do movimento. Se o movimento é um movimento que rompeu a máxima, eu tenho que tentar explorar o máximo possível desse movimento. Então, aí faz sentido, né? A gente buscar uma extensão maior, entender o map, entender o main, etc, etc, tá? Vale para o dia todo o rompimento, tipo segunda, terceira hora. Eu considero que vale para o dia todo, mas eu confesso que eu prefiro quando acontece mais no início da manhã, porque é um movimento que tem mais volume acontecendo, mais volume de mercado acontecendo, e aí esse volume de mercado acontecendo no mercado à vista acaba empurrando o índice para cima, por exemplo, ou para baixo, com um pouco mais de força naquele momento. Então, quando vem à tarde, às vezes a amplitude fica pequena do movimento. Não é normal, vamos dizer assim, aí teria que fazer um estudo, tá? Não é normal que à tarde ele vai romper e fazer os mesmos 3 mil pontos que ele teria feito quando rompeu de manhã. Não é normal puxar assim. Ah, mas você acabou de escrever a mesma coisa que eu ia falar. Tem notícia à tarde que pode fazer romper, sim, exato. Mas aí às vezes ele rompe e anda 200 pontos, anda 100 pontos, certo? Aí é um risco grande, porque assim como ele rompeu sem volume, romper sem volume significa que se o book já está mais leve, qualquer agressão um pouquinho maior na ponta contrária faz o preço descer aos mesmos 200 pontos. Agora, para descer 2 mil pontos, que foi com volume para cima e com book cheio, quando você olha para o livro visual, eu não uso o book, tá? Eu uso o livro, eu não uso o book, eu quero dizer, não uso lá o Superdom, não uso nada do Times and Trades, eu não uso lá o book, eu uso o livro visual ali no meu gráfico, para olhar para isso, tá? E aqui eu estou falando especificamente desse operacional, para o resto eu não olho, estou falando aqui especificamente desse racional, não é nem da automação, estou falando do racional. Se eu olho para ali e eu vejo que o book está muito leve, uma movimentação de 200 pontos para cima pode ter sido um player só empurrando o preço, e daqui a pouco outro player do mesmo tamanho, ou aquele player mesmo ali, realiza e baixa e volta e devolve os mesmos 200, 300 pontos, certo? Então, agora, se o book estava pesado e subiu 3 mil pontos, caramba, não vai devolver 3 mil pontos com facilidade, certo? Então, essa é a lógica por trás disso, tá? É, disse que o código está liberado para nós? Sim, está liberado para qualquer pessoa, não é só para vocês. Está liberado na loja da Nelogica, na Nelo Store, lá no Profit, você digita lá, buscar, né? Lá nas automações, FTS, Facilita, Trade Systems, FTS, ó, da Facilita, traço Rivotril. Tá com o nome que o pessoal se identifica aqui, então eu botei lá, Rivotril, tá? Pesquisa ali que vai aparecer. Ah, o Hiro botou um comentário interessante. O MAP e o main ele não vem exibindo por default no relatório de performance. Tem que clicar com o botão direito lá no relatório de performance. Lá, menu, né? Negociação, relatório de performance. Abre o relatório, seleciona a conta, clica com o botão direito e vai lá na configuração do relatório e marca exibir map e main. Tá? Tem que marcar a caixinha lá e aí vai ficar com uma imagem que ele mandou ali, deixa eu ver.
Qual foi a imagem que ele mandou aqui? Exatamente. Vai exibir MAP 1.340 pontos, main 300 pontos. E o resultado da operação, 900 pontos, R$ 180 com um contratinho. É um belíssimo resultado, R$ 180 com um contrato de índice. Nossa, que coisa linda. Se tiver com a mão pesada, é um trade desse por mês, acabou, deu. 900 pontos é ponto pra caramba, gente. Carlos, ligo. Pode falar, Rogério. Só tinha uma dúvida. Você está no mercado e tá nessa parte de automação, né? A gente está começando a perceber que o volume da bolsa está muito baixo, né? Você vê que geralmente o Ibov mesmo está numa média de 14, 15 bi no dia, né? Isso interfere também, porque eu estou percebendo que as ações, por exemplo, às vezes está com um volume financeiro baixo, mas ela está dando umas pancadas fortes, assim, porque o pessoal está comprando, mas de repente o volume de ações está mais baixo, né? Eu acho que como isso reflete no mini índice também, no Ibov, né? Você está percebendo algo desse tipo? Tem muito pavios também, né? Mas o que que é? Vamos O lá. O que gráfico. que é o que que é importante a gente pontuar aqui? Porque tem gente que confunde volatilidade e volume. Tem gente que confunde isso. Ah, tem pouco volume. Aí a pessoa acha que por ter pouco volume, o preço não vai andar. Às vezes é justamente o contrário. Quando está muito leve o book, eu vou dar um exemplo com laranjas. Vendo laranjas. Vendo laranjas. Ou eu quero comprar laranjas. Tá? Eu vou dizer o seguinte: eu quero comprar laranjas. Vocês são vendedores de laranjas. Então eu estou no mercado comprando laranjas. Tem só eu comprando laranja e vocês estão vendendo laranja. Cada um está vendendo laranja num nível de preço. Se eu chegar e comprar uma laranja, o preço não se mexe. Se eu comprar duas laranjas, o preço não se mexe. O Danilo é o melhor preço disponível aqui. O Danilo tem 500 laranjas para vender. Eu comprei uma, o preço está no Danilo. Eu comprei duas, o preço está no Danilo. Eu comprei três, o preço está no Danilo. Eu comprei 400, o preço está no Danilo. Não se mexe. O book tem 500 laranjas em cada nível de preço. E eu fui ali e comprei 400 laranjas. O preço nem se mexeu. Literalmente não se mexeu. Agora, tá só o Dirceu e o Flávio vendendo laranja. Um tem 20 laranjas, o outro tem 12 e eu preciso comprar 500 laranjas. O que acontece com o preço? Vai encontrar a Laura vendendo laranja lá R$ 3 mais caro. E aí o preço anda pra caramba. E aí o Carlos diz assim: Pô, mas eu tenho umas laranjas aqui que eu quero me livrar delas. Eu comprei, o preço subiu de R$ 1 para R$ 4 e o Carlos diz: Por R$ 4 eu vendo as laranjas que eu tenho. Toma aqui, mercado. Tenho uma porrada de laranja aqui para vender. Quando ele coloca esse monte de laranja para vender no mercado, o preço desaba. A gente olha para o gráfico e enxerga o quê? Um pavio desse tamanho. E o book está vazio. Qual foi o volume de negociação? 400 laranjas. As mesmas 400 laranjas. Que num dia com o book cheio não teria movimentado nenhum tique. Gostaram das laranjinhas? Querem trocar? Quer trocar para maçã? Funciona também. Não, eu Quero não sei se você trocar já por mandou bergamota bergamota. também. Bergamota. Aqui no sul, a gente troca para bergamota. Funciona também, tá? Quem não sabe o que é bergamota, vocês chamam de ou mexerica ou tangerina. É a mesma fruta, tá? Entenderam? Brincadeiras à Eu parte, tô gente? achando, eu tô achando que tá na mão de dois mesmo também hoje, praticamente as ações. Na mão das empresas que vieram comprando bastante ações das empresas próprias, né? E os gringos que compraram bastante também durante esse tempo, porque se for pensar os institucionais
pararam de comprar, estavam mais vendidos do que comprados, e as pessoas físicas também chegaram a comprar uma parte, mas bem pouco também, né? Não tem o poder aquisitivo que tem o. Não, lógico, mas aí vem aquela pergunta que eu faço e que às vezes infelizmente, né, tem pessoas que não têm paciência de tentar chegar na linha de raciocínio que eu estou fazendo, e às vezes pessoas meio que se ofendem com o que eu digo. Cara, eu não quero saber quem é que comprou, quem é que vendeu. Eu quero saber se o preço se mexeu para eu poder seguir um movimento. Estou falando como grafista, estou falando como quem faz a automação. Então, o que que eu preciso do lado de cá? Eu preciso do lado de cá entender. Eu gostei do que o Carlos falou, eu sabia essa com maçãs. Boa. Parece a turma do Chaves lá, né? O que que eu preciso entender aqui? O mercado está tendo a amplitude que eu preciso para fazer os movimentos? E aí tem gente que diz, o mercado tá sem liquidez. Meu amigo, a gente está operando mini índice com meia dúzia de contratos. O cara que está operando mais pesado aqui está com 50 contratos. Acha mesmo que o mercado não te absorve 50 contratinhos de índice ou de dólar? Pelo amor de Deus. O nego estão metendo 400, 500 contratos, vários estão metendo. Então, liquidez tem. Então, teu contrato. E outra, se executar mercado, então aí mesmo é que tem liquidez, porque tem o RLP te ajudando. Agora, eu preciso de um trade de. Aí sim é importante. Eu preciso. O meu trade no índice, ele é um trade de 1.000 pontos. Só que o mercado não está andando 1.000 pontos. Bom, ele não está tendo amplitude. Ele não está tendo essa volatilidade toda para buscar 1.000 pontos. Por que que não está tendo? Porque não está tendo um volume suficiente, porque o pessoal não está agredindo o book. As ofertas estão lá no book, são pouquinhas, mas elas estão lá. Não tem ninguém agredindo. Por quê? Aí, se eu quiser entender isso, eu vou estudar economia. Eu não quero. Eu quero saber o seguinte: está andando 500 pontos? Não está andando 1.000, está andando 500? Eu vou ajustar meu trade para 500. Por que que nossas automações têm tanta parametrização? Por quê? Porque eu quero ter liberdade de fazer um teste, de fazer um backtest, de ver que o Rivotril, por exemplo, nos últimos 30 dias, é melhor sair com 500 pontos do que ficar esperando até o final do dia. Porque daqui a pouco eu vejo que todo dia está deixando um pavio desse tamanho. Ou seja, ele fez lá 1.340 pontos e terminou o dia com 900. Ele devolveu 440 pontos. É ponto para um caralho. Devolveu um terço do movimento. Não é isso? 440 pontos sobre 1.340. Não é isso, não? Alguém que seja melhor de matemática do que eu não sou ruim, mas alguém que seja melhor do que eu, me diz, eu vou fazendo calculadora aqui. 440 dividido por 1.340. 32%. Devolveu 32,8%. É uma devolução grande. Tá, e se eu tivesse colocado 1.300 de alvo, será que todos os dias está dando 1.300? Eu acho que não. E aí, talvez eu use esse map para saber, né, se vale a pena. Então, eu não quero saber, eu brinquei hoje, mas eu não quero saber se o pato é macho, eu quero o ovo. O mercado está andando, cara, se foi investidor nacional, se foi porque vão prender o Bolsonaro, ou porque o Alexandre de Moraes está com os cartão, não tem mais cartão de crédito, eu não estou nem aí. Quero saber se ele vai se mexer aquela volatilidade que eu preciso para fazer o meu trade system funcionar. E se eu estou com 40 automações rodando, 48 automações rodando, se no final do dia o delta está positivo, amanhã está positivo e depois está positivo, tô nem aí. Se as que ganharam dinheiro foi aquelas que são de alvo curto, são aquelas contra tendência, são as de tendência, são as de volatilidade, eu não tô nem aí. Deu para entender a sacada aqui da composição do portfólio? Tô nem aí. Agora as de tendência estão perdendo dinheiro. Tá bom, mas as de volatilidade estão ganhando. O somatório delas é positivo. Hoje o somatório delas foi uma porcaria. Terminou 600. Não, tá fechado já. Terminou R$ 660 positivo. Depois de ter ficado, chegou a ficar 2.000 positivo, terminou com 660 positivo no dia. Agora, se terminar todos os dias R$ 600 positivo, tá bom.
São 22 dias, se terminar todos os dias 600, é 12 mil no mês. Tá bom? Tá bem legal. Nem vi como é que fechou o índice hoje. Ficou com um paviozão muito grande, no diário, ficou com um pavio muito grande. Deixa eu abrir meu gráfico aqui para olhar, só de curiosidade. Nem vi. Quem é que acompanhou o mercado até o fim do dia aí? Vou abrir o profit no celular aqui para ver o gráfico, é mais rápido. Não ficou muito, não. Não, não deu pavio? Não ficou pavio, mas não ficou. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar no período diário aqui. Diário. Não, ficou um Eu vou com uns paviozinho 500 pontos, mais ou pequeno. menos. É. Com um paviozinho pequeno. Podia dizer que ele sentiu o topo, né? Nos últimos dias. Mas assim, se você olhar para o gráfico do índice, no diário está muito bonito para comprar. Para comprar ele está muito bonito. Fez uma pernada forte, desenhou uma estrutura de alta, fez uma mínima, já rompeu. Tá? O dia foi muito bonito. Devolveu, terminou com pavio, mas eu diria que foi muito bem. Mas vamos lá. O que que isso aqui casa com o que a gente estava falando ali? Deixa eu voltar na planilha. A questão de avaliar se a volatilidade, sugestões de tópicos aqui, se a volatilidade está sendo suficiente para determinar tamanho de alvo, por exemplo, né? Maior ou menor, para ver qual setup que funciona melhor. Teve alguém que perguntou assim, diferenças entre trades de tendência e volatilidade com as suas estratégias e setups. Eu acho que ele está se referindo ao combo, aqui eu não sei quem foi que perguntou, talvez ele esteja se referindo ao combo. E aí essa explicação aqui ela é bem complicada de fazer ela aqui, sem a gente estar com todas as automações aqui, pelo seguinte, uma estratégia baseada numa, no conceito de tendência, como a FTS 01, ela pode ser usada de muitas formas diferentes. Vocês já viram que a gente tem os presets. Num preset, eu só pego o cruzamento simples. No outro, eu só pego o cruzamento com confirmação, ou seja, ele tem um cruzamento um pouquinho mais chato de acontecer. Não é toda hora. Se eu pego uma continuidade de tendência, eu ainda estou no conceito de tendência, o conceito operacional de formação de tendência, mas eu estou operando a continuidade do movimento. Então, basta que as médias estejam alinhadas para que eu possa fazer a minha operação. Se eu pego um conceito de volatilidade como a FTS 10, mas eu configuro ela para que ela só opere a favor da tendência, ou que eu só opere ela se for um dia de alta, por exemplo. Ele só opera comprado e num dia de baixa ele só opera vendido. Apesar dele ser um setup de volatilidade, baseado no conceito de volatilidade, eu vou usar ele a favor da tendência. Então, ser de tendência ou ser de volatilidade não é só a questão do conceito operacional, é como é que eu vou aplicar o conceito operacional. E aí é complicado de a gente, né, eu teria que pegar a estratégia, pôr estratégia e fazer isso, e é por isso que, não sei quem foi que perguntou isso aqui, porque aqui a ideia é que realmente aqui a pessoa não precisa se identificar, mas por isso que a gente mantém a sala do combo lá, todos os dias, né, das 9 às 11 a gente está lá, para ter tempo de construir esse racional. O Hiro, que está acompanhando desde o início lá, o pessoal que está mais tempo, já entendeu que é uma construção, né, Hiro? Não estou falando uma bobagem grande aqui, né? É uma construção de um raciocínio, tá, gente? Então não dá para eu responder isso aqui de uma forma tão pontual, assim, tão objetiva. Não sei quem foi que fez a pergunta, você está aqui, você vai ver pelo YouTube depois. Se for assistir pelo YouTube depois, fica o convite. Vem assistir de manhã lá com a gente, faz mais sentido, tá? O Carlos perguntou, Barba, como você divide o seu portfólio com robôs? X% tendência, X% reversão, X% lateralidade? Não, 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 não,
Não divido o portfólio desta forma por conceito operacional. Eu venho trabalhando novamente a questão lá do grupo, eu venho trabalhando isso. Olha, agora que eu vi que o Mário César está ali também. Boa noite, Mário, tudo bom, cara? A gente se conheceu lá no evento. O conceito operacional, para mim, não é tão importante. Mais importante para nós todos aqui, a gente lá trabalha de novo, novamente. De novo, novamente, não. Novamente, a gente trabalha isso lá no grupo todos os dias. O importante é a complementaridade dos dos presets, ali, das formas de operar cada estratégia para a gente analisar o drawdown, para a gente analisar a curva de capital, né? O quanto que suaviza um drawdown. A gente trabalha muito com o conceito de minimizar as regiões de drawdown. Eu tenho falado, comecei a chamar dessa forma, as áreas de drawdown, onde a gente estuda a profundidade do drawdown no eixo Y aqui, então o valor dele, tá? E a duração desse drawdown. Então a gente analisa essa região, essa área de drawdown, tentando minimizar, tentando suavizar essa curva. Então, quando eu olho para uma curva de uma estratégia, a gente vê aqueles movimentos mais angulares, um pouco mais agressivos, e quando a gente olha para a curva do total de portfólio, do total do portfólio, a gente quer que a curva seja um pouco mais suave. Vai ter período de drawdown? Vai, mas ele vai ser menos profundo e menos extenso. Então a área dele fica bem menor. Ao invés de ter um drawdown de 200 durante 30 dias, a gente tem um drawdown de 100 durante 15 dias. Ele é muito menor em termos de área do que um drawdown individual. Ah, mas eu estou com dois contratos, eu não tenho margem para operar isso, eu não tenho margem para operar aquilo. Tem um outro fenômeno que acontece quando a gente está com um portfólio assim, de estratégias que se complementam, que muitas vezes uma estratégia está comprada e a outra vendida. Portanto, lá na corretora, na verdade, não tem posição aberta nenhuma. E quanto é que eu preciso para operar zero contrato? Nada, né? Então, eu entrei com um contrato numa estratégia comprado, eu entrei com um contrato na outra estratégia vendido. No Profit, eu estou com dois robôs rodando, um comprado, um vendido. Na corretora, eu estou zero. Então, o meu preço, se eu olhar para o meu relatório de performance, aconteceu hoje, o Gustavo falou lá no nosso grupo, o Gustavo mostrou, pô, o preço está travado, não está nem subindo nem descendo. Que ele só vai passar a se mexer de novo quando uma das estratégias, um dos robôs, zerar a sua posição. Aí na corretora eu vou estar com a posição aberta, e aí quando a próxima estratégia fechar, eu zero a posição na corretora de novo. Então, apesar de ter, por exemplo, 48 automações, muitas vezes a gente olha, e eu fiz esse exercício na sala com o pessoal várias vezes, eu olho assim, estou comprado dois, estou comprado mais um, estou comprado mais um, estou comprado mais dois e estou vendido cinco. Ah, então eu estou comprado um só. Ou estou comprado dois às vezes. Apesar de eu estar com 12 posições abertas lá. Entendeu? Então é assim que a gente procura, não é dividir o portfólio, é complementar o portfólio com estratégias cujas curvas não se somem o tempo inteiro. Claro que em alguns momentos elas vão se somar, mas elas não se somam o tempo inteiro. E aí acontece essa divisão, ela vai acontecendo de uma forma mais natural. Eu pego, essa estratégia aqui ela é de tendência. Eu olho para uma outra curva. Se ela é de tendência ou de volatilidade, pouco importa. Mas se a curva tiver o drawdown acontecendo no mesmo momento, os períodos de ganho acontecendo no mesmo momento, elas estão se somando. Se elas estão se somando, eu não estou diversificando o meu portfólio. E aí a tendência de dar errado todas elas ao mesmo tempo aumenta o meu drawdown. O meu drawdown, em vez de diminuir a área, ele aumenta a área. Se eu tenho um drawdown numa estratégia de R$ 100 e na outra um drawdown de 50 e os dois drawdowns acontecem ao mesmo tempo, o drawdown do meu portfólio é 150. Agora, se eu tenho um drawdown de 200 numa estratégia, de 200 na outra, mas eles não acontecem no mesmo momento, pelo contrário, quando essa aqui está perdendo 200, a outra ganhou 100, o meu drawdown passou a ser só de 100.
Ah, depois inverteu, aquela que estava ganhando 100, ela passou a ser um drawdown de 200 e a outra passou a ter um ganho de 100. Novamente, eu tenho um drawdown só de 100. E eu suavizei as duas pontas, suavizei os dois drawdowns. Enquanto que se eu tiver as duas acontecendo ao mesmo tempo, eu vou ter o drawdown de 200 mais 200, ou de 150 mais 150, e aqui, de novo, eu vou ter os dois drawdowns se somando. Ficou claro, Carlos? Deu para entender que a divisão aqui ela não é exatamente só pelo conceito operacional, e sim pelo comportamento das curvas de patrimônio historicamente? Faz mais sentido, né? A gente buscar essa suavização da curva, não só no drawdown, tá? Ele acaba suavizando a curva também no ganho, tá? Hoje, por exemplo, lá no grupo, não sei se vocês prestaram atenção, o Gustavo mandou um print do profit dele com 5 estratégias rodando em cima do Orb, eu acho. Tenho quase certeza que é em cima do Orb. Estou procurando aqui. E ele mandou 5 parametrizações do. Deixa eu ver. Acho que foi no grupo do Clube da Automação, né? Não foi no grupo do Combo. Aqui, ó. 5 parametrizações do Rivotril, tá? Aí ele mandou aqui, tá aqui, ó, tá? Lá no grupo vocês veem. Uma estratégia perdeu R$ 50. A outra também. A outra ganhou 20. Estratégia não, parametrização. A outra ganhou 20, a outra ganhou 5, uma ganhou 100, outra ganhou 94 e outra perdeu 60. Então ele estava ali com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Ah, deve ter outras aqui, porque ele falou 5, mas tem 7 aparecendo aqui. Tá? O resultado do dia foi R$ 59 positivo. Mas se ele tivesse com 5 contratos na que ganhou mais dinheiro aqui, ele teria ganho R$ 500. Só que se ele tivesse com 5 contratos na que mais perdeu, ele teria perdido R$ 300. Ele acabou com um saldo do dia com R$ 59. Ele só avisou para os dois lados. Ele só avisou para os dois lados. Ele não perdeu, e o que a gente busca é isso, é o delta. Eu preciso que o somatório delas pode sobrar R$ 2, mas tem que tentar sobrar sempre alguma coisa. Funciona sempre? Não, mas é o nosso objetivo. O portfólio nosso chegou a mais de R$ 10.000 de saldo. Em 5 pregões, ele estava com quase R$ 10.000 de saldo. Essa semana, só na terça-feira, ele perdeu mais, eu não lembro o valor exato, foi mais de 4.000. Quem lembra que eu comentei na sala aí? Eu comentei, eu não lembro o valor exato, acho que foi 4.800, já com taxas, tá? Acho que foi 4.800. Deixa eu ver se eu consigo ver por aqui. Acho que não, porque eu não tô logado na mesma conta aqui. 4.800. Deixa eu voltar aqui. Performance. Não é posição, não, é performance. Que dia foi? O filtrar foi terça-feira. Terça foi? Terça foi 5, né? Dia 5 de setembro. Não, terça foi 2 de setembro. Isso foi o mês passado. 5 foi o mês passado. Agosto, setembro. Foi. Ah, não, aqui tá somando outras coisas junto, mas como teve prejuízo de um outro portfólio junto com o prejuízo desse, o prejuízo total foi 5.400, mas seria 4.800 e uns quebrados, só das 48 automações. É muito alto, mas ainda assim, no somatório dos últimos 20 dias, está com um resultado maravilhoso, tá? Ah, Barba, qual cálculo que tu faz por contrato para alocação de garantias na corretora para operar os robôs? Boa pergunta, com uma resposta bem complicada também. Novamente, o racional em cima de drawdown. E aqui entra num grau de subjetividade que não tem como fugir disso, porque não tem resposta mágica, não tem fórmula, receita de bolo para isso aqui. Se eu te disser que o resultado de um portfólio foi de R$ 15.000, você gosta desse portfólio?
Pode responder lá no chat ou no microfone se quiser. 15 mil reais. Você acha que esse portfólio é bom? Sim ou não? Bom, já começou a fazer uma pergunta. Em quanto tempo? Ok. 3 anos. É bom? Não. Quantos robôs? Não importa. Quantos robôs? Não importa. 18 robôs. É bom? Ruim? Por quê? Por que que tu acha ruim? Se eu te disser que tu, para começar a usar esse operacional aqui, tu precisava de 400 reais. Sim, sim, 5 mil por ano. 5 mil por ano sobre quanto? 5 mil por ano sobre quanto? Ah, precisava de 1.000 reais para começar. Tu fez 500% ao ano. Tá ruim ainda? Ah, aí ficou ótimo, né? O Danilo falou, aí é ótimo. O Carlos ainda acha ruim. 400 por mês, mas tu é o quê? Tu é assalariado agora? Tá fazendo conta por mês por quê? Tu é assalariado? 400 dividido por 18 robôs. E daí? Tu tá botando eles para trabalhar para ti? Por hora? Tu tá cobrando pedágio deles? O que que é? Não tô entendendo. 20 reais por robô. E o que que tem? Qual o custo para operar um robô? Se forem 800 robôs. Não, não, ninguém falou. Mas eu não falei quantas operações foram feitas? Como é que tu sabe quanto é que foi pagando, quanto é que tu pagou de taxa? Tá vendo como é fácil partir da premissa errada, Carlos? Eu tô brincando contigo, eu sei que tu entende essa brincadeira. Tá vendo como é fácil partir da premissa errada? Foram 18 robôs, cada um fez uma operação nos últimos 3 anos, cada um fez uma operação só. E você transformou 1.000 reais em 15 mil reais, 16 mil reais. Começou com 1.000, transformou em 16 mil. Não, não é R$ 1 por dia de cada robô. Você não sabe quantas operações cada robô fez? Eu acabei de dizer, cada robô fez uma operação por ano, uma operação no período. Foram 18 operações. Não tem média. Não, não tem média. É curva total. Não tem média. Foram 18 operações. Você fez 16 mil reais. Cada operação deu 1.000 reais. Um pouco mais. Teve 3 operações, deu stop, fez 18. 3 operações deram stop, as outras deram mais de mil, deram mais de 1.000 reais. Saiu com 15 mil líquido. Não, fazer 1.000 reais com uma operação não é difícil. Um trade de 5 pontos com 20 contratos são 1.000 reais. Qual a dificuldade de fazer um trade desse? O que você tem que entender aqui? Qual foi o risco que eu tomei para buscar esses 1.000 reais, esses 15 mil reais, esses 400 reais por mês? Qual foi o risco que eu tomei para isso? Alguém estava lá, ou alguém assistiu online, ou alguém estava lá na Expert, não, desculpa, na North Trade Summit, e me ouviu dizer que eu não gosto de operar? Ou alguém já ouviu dizer isso aí em outro momento? Eu falo isso toda hora. Eu não gosto de operar. Quem é que estava lá? Tinha alguém que estava. Eu. O Mário estava lá, o Jack estava lá, o Rogério estava lá, no Trade Summit, o Edsel estava lá. Eu não gosto de operar. Eu gosto de ganhar dinheiro. Se eu tenho um portfólio super seletivo com 18 robôs e eu fiz 15 mil, caraca, em 3 anos? 5 mil por ano? 5 mil por ano sem eu fazer nada? Me dá? Tudo parte do quanto é que eu tomei de risco para ter esses 15 mil reais. É lógico que eu usei um exemplo extremo e fui brincando aqui, mas a gente vai analisar a curva tentando entender como é que eu vou compor o meu portfólio. Se eu somo todos os robôs que compõem o portfólio, somo todos eles,
numa curva, numa planilha, eu desenho as curvas e eu meço o drawdown máximo. E ele foi de R$ 3.000. E eu sou um cara que, se eu perder mais de 10% do que eu tenho para operar, se eu perder mais de 10% do que eu tenho para operar, eu não quero esse risco, e eu sei que o drawdown máximo foi de R$ 3.000, eu tenho que ter no mínimo 30 mil. Se eu colocar uma margenzinha de segurança ali, eu vou chegar talvez nos 50 mil para ter esse drawdown de R$ 3.000. Quantos robôs tem nesse portfólio? Não me importa. Eu estou querendo diminuir o drawdown. Se eu tiver que colocar mais 5 robôs para diminuir o drawdown, eu vou fazer isso. Porque o meu objetivo é diminuir o drawdown histórico, baseado na curva. Ah, mas não é garantia. Lógico que não é garantia. Mas é uma representação, né, do que aconteceu no passado, de como é que elas se complementam. Se continuar acontecendo naquele formato ali, se já aconteceu nos últimos 3 anos, 4 anos, tal, a tendência, a estatística é que continue se comportando mais ou menos daquela forma ali. Se eu estou com 5 robôs ou com 48 robôs, eu não estou nem aí. Não estou nem aí. Quanto que eu preciso ter para cada estratégia? Se eu colocar para 48 robôs, como a gente fez ali, 48 automações, e eu pegar que são 24 de dólar, e eu disser que são 5.000 recomendado para cada mini contrato, e que para mini índice o recomendado é 3.000, assim, recomendado mínimo, né? 3.000, a gente está falando de R$ 192.000 para mini índice e mini dólar, 48 automações. Recomendado. Agora, qual que vai ser o drawdown máximo desse operacional? 20.000. Dá 10% desse dinheiro, desse 192. Ah, mas eu não quero ter 192 mil nisso aqui. Eu prefiro deixar esse dinheiro na renda fixa. Pois faz muito bem. Deixa 170 mil na renda fixa e coloca 20 mil para rodar na automação. Só que, desses 20 mil, quanto que pode ser que venha a perder? Os 20 mil. Ah, mas eu só tenho 30 mil e eu só aceito perder 5 mil. Então você vai ter que fazer um drawdown máximo procurar um drawdown máximo de 5 mil. Se eu olhei para esse portfólio que tem 48 automações e o drawdown máximo dele foi de 3 mil, por que que eu não vou usar ele? Tá fazendo sentido isso, Carlos? Por que que eu não vou usar ele? Eu estou falando 3 mil, mas tirei do. Laura, fecha os ouvidos. Tirei do cu esse número. 3 mil, né? Porque, por exemplo, só nessa semana a gente teve um drawdown de 6 mil e pouco, 7 mil, sei lá. Tem que olhar o valor exato, não sei. Acho que é 7 mil. Não sei se eu consigo ver por aqui. Não vou conseguir ver exato por aqui, porque eu tô. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Posição, performance, semanal. 7 mil. 7.400 o drawdown. Alguém tinha me perguntado, se eu não estou enganado, foi o Johnny, que não está aqui, qual que era o drawdown, e eu não soube dizer, na hora eu não tinha esse dado na mão na hora, mas aqui ele não está bem exato, é um pouco menor do que isso, tá? É um pouco menos de 7 mil, deve ser uns 6.500 por ali. Drawdown que aconteceu nesse período aqui. O drawdown máximo que já tinha acontecido é por aí também. Então eu falei para o Johnny, ele está muito perto do drawdown máximo que já aconteceu. E hoje ele já ganhou um pouquinho de dinheiro, né? Então, essa é a preocupação que a gente vai ter na hora de delimitar ou de programar o valor que eu vou colocar para isso aqui. Se eu for pensar para cada estratégia de forma individual, eu vou acabar superestimando o quanto que eu tenho que colocar de capital e aí vai muitas vezes inviabilizar. Porque a maioria não vai dizer assim, "Ah, mas eu não tenho 192 mil para poder operar essas 48 automações." E não precisa, porque elas não perdem todas ao mesmo tempo. Agora, se eu for operar de forma individual, sem fazer nenhum tipo de correlação entre elas, bom, aí pega 5 mil para dólar, pega 3 mil para índice e está tudo certo. Ou tem uma estratégia e o drawdown dela foi de R$ 3.000. Se eu vou operar com 10 contratos, é 10 vezes R$ 3.000.
Ou no caso do dólar, 10 vezes 5 mil reais, é 50 mil para operar 10 contratos. Porque todas elas vão acontecer ao mesmo tempo, que é uma estratégia só, certo? Ver o que que o Rogério falou. Como é a mente? Se a pergunta fosse que perdeu 15 mil seria muito em 3 anos, o contrário é pouco. É, isso aí. Ah, é verdade. Se a pergunta fosse se perdeu os 15 mil em 3 anos, ia ser muito. Ah, perdi muito, eu perdi 15 mil. Aí, como ganhou, é pouco. Tem razão. É sempre importante valorizar o ganho, concordo contigo. Entendo que o drawdown máximo de todos os robôs somados. A ideia é essa, né? Olhar para o drawdown de todos os robôs, todas as automações. E aí isso é muito mais fácil de fazer com automação, porque eu consigo pegar o dado histórico, especialmente automações como a gente escreve, né? Com um código que é pensado para que o backtest reflita a realidade da execução em tempo real. Importante sempre salientar isso, né? A gente não está falando de automação baseada em gráfico temporal, onde muda muito a questão do resultado. Todo mundo sabe disso, né? Por causa do OHLC, não vou, tem aula gravada aí sobre OHLC e Tic-a-Tic e Renko, né? Já expliquei muito isso. Ah, aqui a gente sabe o que esperar do operacional, tá? Ah, mas eu opero na mão. É difícil operar na mão e ter uma estatística confiável, porque a gente não faz todas as operações, a gente tem subjetividade, a gente muitas vezes mexe no stop, muitas vezes mexe no alvo, né? Operando na mão, a maioria das pessoas tende a se preocupar demais com a taxa de acerto. Tendência, né? Não é, mas é a tendência. Operando na mão, a pessoa não quer estar errada, enquanto que no robô, se tem 10 robôs, ela não está nem aí se tem um ou dois perdendo, ou três ou cinco perdendo, desde que o total deles não esteja positivo. Hoje, por exemplo, não sei quantos robôs ganharam ou perderam. Eu consigo olhar por aqui, aqui não, eu tenho que entrar no servidor e olhar. Eu consigo ver dos 48 robôs, quantos ganharam, quantos perderam. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso agora enquanto a gente estiver conversando. Quantos ganharam, quantos perderam no final do dia. Consigo ver, mas eu não estou nem aí. O que me importa é que terminou R$ 600 positivo. Claro que num dia que o resultado foi muito bom, a gente vai olhar e a maioria deles ganhou dinheiro, né? Mas num dia como hoje, assim, que chegou a ganhar e perder, deixa eu ver se é esse profit aqui. Tem muito profit rodando aqui. Não, é esse aqui, ó. Ó, teve na estratégia um, tá? A gente teve dos robôs de dólar, só um ganhou. Todos os outros perderam. No índice, dois perderam e quatro ganharam. Isso na estratégia um. Na estratégia 3, todos de dólar perderam, todos de índice ganharam. Na estratégia 3. Na estratégia 9, todos de dólar perderam, todos de índice ganharam. Hoje o índice deu um resultado bom. E na estratégia 10, só um de índice perdeu, todos os outros ganharam. E no, desculpa, de dólar. De dólar, só um perdeu, todos ganharam, todos os outros ganharam. E no índice, só um ganhou, todos os outros perderam. Quantos ganharam, quantos perderam? Não estou nem aí. O que me importa é que no final do dia eles deram um resultado de 600 e poucos reais. Quantos contratos operou? Hoje não sei, deixa eu dar uma olhada aqui. Não sei quantos foram, se foram tantas operações, deixa eu ver rapidinho. Quanto foi operado em quantidade de contratos, tá? 55 contratos de dólar, 129 contratos de índice. Esse foi o resultado do dia de operações. E o saldo líquido, líquido total, 454. Eu falei antes 600 é o bruto, tá? Eu tinha esquecido de descontar as taxas, tá? 644 foi o líquido não, o total. O líquido de taxas B3 foi R$ 454,10. Certo? O Edson perguntou, qual a diferença aproximada dos robôs rodando na conta simulada versus a conta real? Virtualmente não tem diferença. É a mesma coisa que eu te perguntar uma operação que você posicionou uma ordem na mão
no simulador para a conta real, qual que é a diferença? Não existe uma resposta, porque isso pode variar de uma conta para outra. Eu posso ter, eu mesmo posso ter no simulador e na conta real, na minha conta, duas, três estratégias e elas podem ter diferença ali de um tique, cada uma em relação ao simulador e em relação também, obviamente, ao backtest. Mas isso não, operando na mão, estou falando. Posso ter ali duas, três operações que vão ter diferença. Então, não existe uma regra para isso, tá? Não tem como considerar. A diferença do book, em que momento que eu entrei no book? Não tem como saber. Eu posso ter entrado no início da fila, e eu posso ter entrado no meio da fila, e eu posso ter entrado no final da fila. Como a gente considera o fechamento do box, a gente está considerando que teve um negócio. Olha a importância do conceito que a gente vem trabalhando há semanas, tanto no Clube da Automação, quanto nas outras aulas, quanto no combo lá que a gente vem falando. A importância de entender o mecanismo da automação e como é que o código é escrito. E o Eduardo o Eduardo não está aqui agora, mas ele até comentou alguma coisa lá no grupo. Se eu entendo que para que a minha ordem seja executada, o preço tem que passar um tique acima, eu estou forçando a execução do backtest a representar a mesma execução que eu vou ter na conta real. Ou seja, o preço tem que ser negociado acima do preço que eu calculei, que é basicamente uma função que no Profit existe lá, que é não executar nas extremidades. Vocês já viram isso no backtest? Não executar nas extremidades significa que o Profit acha que eu sou o cara mais azarado do mundo e que toda vez que o meu preço tiver no número 142.100 e o preço chegar lá, a minha ordem está no 142.100, o preço chegou lá, mas não passou, ele chegou lá e voltou, o Profit considera que eu sou azarado e que eu era o último da fila. Ele tocou lá, mas não me executou e voltou. Isso é o que o Profit faz. Quando é que o Profit vai considerar que eu saí da operação? Ou eu entrei, mas nesse caso que eu saí no alvo aqui. Se eu executar um tique acima. Por quê? A definição é essa. O preço ele só sobe um tique quando todos os contratos daquele nível de preço foram consumidos pela agressão. O conceito da agressão dentro do book. O polo ativo da negociação fez o preço subir um tique, portanto, se consumiu todos os lotes aqui, nesse nível, 142.100, o meu lote, seja um contrato ou não, o meu lote também foi consumido, porque todos foram consumidos. E aí ele executou um tique acima. Que seja um contrato que ele executou acima, significa que todos aqui embaixo foram executados. Vocês sabem disso. Nunca o preço vai executar aqui em cima se ainda tem contrato aqui. Todo mundo é cristalino isso? Só para ter certeza aqui, todo mundo entende claramente isso? Não vai executar, não vai executar 142.105. Ninguém que está ali no 105 vai ser executado sem que todos dos 142.100 tenham sido executados. Portanto, se eu era o último da fila e executou no 105, eu sei que o 100 foi executado. Como é que a gente trata isso dentro do nosso código, a forma como a gente escreve, que faz anos que a gente vem aprimorando isso? Eu uso o fechamento e eu digo, eu quero o fechamento mais um tique. O fechamento mais um tique. E aí, ele, quando fecha, ele executa. Pode acontecer de pular a ordem, pode acontecer disso, daquilo, pode, mas da mesma forma que no manual. E aí essa divergência não tem como medir, Edson. Qual a diferença aproximada? O que eu posso te dizer é assim, a gente não considera uma margem maior do que um tique, tá? Um tique. Por isso que eu falei para o Johnny, toma cuidado com essas operações muito curtas, porque se a gente for considerar um tique só de variação em cada operação, e a gente tem duas chances disso acontecer, na entrada e na saída. Se eu considerar um tique só, seja na entrada ou na saída, e eu tenho 10.000 operações, eu estou falando de 10.000 ticks.
que para dólar, 10 mil ticks representam quanto? Quem sabe? Quanto é que representa de dinheiro? 10 mil ticks de dólar. Ele falou lá, 8 mil operações, ele falou. 8 mil operações. Quanto é que isso aí dá de dinheiro? Quem é que sabe? Ninguém sabe. Não, tem uns aí que eu tenho certeza que sabe. Quanto é que um tique dá? Exatamente. Um tique dá R$ 10. Se eu tenho 10 mil ticks, eu tenho quanto? Ah, um tique não, desculpa, um ponto, perdão. Um ponto, R$ 10. Um ponto, R$ 10. Se eu tenho um tique, é meio ponto. O Carlos colocou lá, 50 pau. Então, essa diferença aí, sim, ela passa a ser significativa. Mas, Edson, realmente, não tem como afirmar que existe uma diferença constante nisso aí. Porque se nós fizermos aqui amanhã, todo mundo, vamos operar na mão amanhã de manhã, todo junto? Topo fazer se vocês quiserem. Ah, não, mas de manhã eu vou lá para reunião com o Stormer. Mas façam na sala, quem tiver lá no combo, combinem. Pessoal, vamos botar uma ordem aqui no preço tal. Pode ser no simulador, não precisa ser na real, tá? Pode ser no simulador. Vocês vão ver que vai dar diferença. Mas na real, uma chance um pouquinho maior ainda de dar divergência. Tá? Posiciona a ordem e fica esperando a execução. E vê se ele vai executar sempre todos no mesmo que todo mundo coloque a ordem quase ao mesmo tempo. Vai dar uma divergênciazinha. Pode dar uma divergênciazinha. Certo? Pessoal, mais alguma? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Tem outras aqui que não dá para a gente começar o assunto porque eu falo demais. Vocês já me conhecem bem o suficiente para saber que eu falo demais. Qualquer assunto que a gente for começar aqui vai muito longe, então eu não farei isso porque já são 21 horas e eu tinha prometido que eu não iria passar de 1 hora e pouquinho aqui. É, nenhum dos tópicos aqui dá para nenhum dos tópicos dá para começar aqui sem que vá muito longe. Não dá. Alguma dúvida mais, pessoal? Alguém configurou o trial do Google Cloud para VPS? Não. Essas VPS, a Amazon, né, a AWS, Google e tal, cuidado com os custos, tá? O custo é altíssimo para VPS dessas infraestruturas, tá? Tomem cuidado com isso aí. A gente uma vez fez um projeto onde precisava de VPS e eu tinha, né, como eu tenho ainda, né, VPS, e eu tinha revenda, né, de VPS no caso, e aí eu perguntei, vocês querem incluir a VPS para o projeto aqui, que eu arque com isso, como é que nós vamos fazer e tal? Não, não, a gente vai contratar uma VPS, não existe VPS gratuita. A gente vai contratar uma VPS da AWS, da Amazon. Ok, o custo então está absorvido, beleza. Começamos a rodar, começamos a rodar a VPS. Ela custava uma mixaria por mês, uma mixaria. Só que à medida que vai acumulando e vai usando, vai somando horas de uso, as duas VPS estavam custando 12 pau por mês. Então, eram duas que a gente precisava, estava custando 12 pau por mês. Só que um dos serviços que estava rodando nelas, a gente trouxe para uma outra VPS minha que custa 100, 200 pila por mês. Então, tu imagina, passar de 7 mil, essa específica que baixou para R$ 200, ela estava custando 7 mil por mês. E aí a outra 5 mil e pouco. As duas juntas dava 12 mil, tá? Então, gente, tomem cuidado com isso, tá? O Edson falou, tem um trial ali de 3 meses por 300 para testar, né? Tem US$ 300 para testar e tal. É o cuidado com o canto da sereia, tá? Vou dizer de novo, cuidado. E eu não estou querendo vender nada meu, porque as minhas VPS são para parceiro, assim, eu não tenho, não abro venda, por exemplo, para público, como é que se fala? Para varejo, assim, eu não abro venda porque ela é para os nossos projetos. Então, não estou querendo vender
como é que fala? VPS. Tomem cuidado, porque o Carlos botou o Profit na AWS consome demais, na verdade, em qualquer lugar, né? Você, onde estiver dependendo de calcular recurso ali, vai custar em pouco tempo vai custar uma banana de dinheiro, tá? Pessoal, estão todos muito quietos hoje e eu tô cansado de falar, só eu falei. Teve duas, três perguntas só com o microfone aberto, ali, o Rogério e o Claudemiro fizeram pergunta. O resto, pessoal, todo mundo quietinho. Eu espero que vocês tenham gostado. O Hiro tá dizendo que o microfone dele tá com problema. Claro, tem mais de 5 pessoas, né, Hiro? Tenho certeza que amanhã de manhã, quando tiver só eu, tu e o Nicolas de manhã e o Dirceu, o teu microfone vai estar, ó, 100% funcionando. Já virou piada nossa isso aí, né? Todos os dias. O Rogério falou, escreveu em caps lock lá, né? Não tô gritando. Não, mas se tá gritando dizendo que a aula tá boa, beleza. O problema é se estivesse me xingando, tá? Pessoal, obrigado pela parceria de vocês, pela audiência aqui mais uma vez. Nos vemos amanhã de manhã lá no Combo, né, na sala de suporte do Combo. Espero que mandem mais dúvidas sempre, né? Vão surgindo esses assuntos aí, vão trazendo para a gente. Eu acho que vai ajudando todo mundo, tá? Deixa eu ver aqui. Fábio Rio, valeu, Jack, valeu. E Gabriel, você é um poço de conteúdo, né, Barba? Uma honra ficar. Pô, cara, obrigado, cara. Obrigadão. O Carlos falou, tenho várias dúvidas ainda. Beleza, mas vai mandando, Carlos. Abre lá a planilha, abre lá o form. Se não sabe do que eu estou falando, está meio perdido, pergunta lá na comunidade. A gente tem um form para enviar as dúvidas, tá? Manda lá no form tudo que tiver de dúvida. Manda separadinho, né? Manda uma por uma, porque daí depois eu vou dando marcação ali no assunto. Vou mandar quantas quiser, mas manda uma por uma, tá? Escreve uma, manda, escreve outra, manda quantas quiser. Todos os assuntos que a gente pode, a gente aborda aqui nas quintas-feiras. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Espero vocês amanhã de manhã lá no Combo, beleza? Valeu, pessoal, uma boa noite. Até a próxima. Valeu, pessoal. Boa noite.